Gravando. Então, primeiramente, boa noite a todos, a Vitória, a Letícia, o Mateuzinho 1, Mateuzinho 2, que é o palestrante, Gabriela, o Léo, né? Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais uma palestra que será ministrada aqui para a Liga de Farmacologia da Unisa. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os diretores, né, presidente da Liga, pelo excelente trabalho de vocês. Hoje eu fico muito feliz porque o nosso palestrante aqui é um amigo, né, já de longa data, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na pesquisa da Unifesp, então gostaria muito de agradecer o Matheus Felizola, né, que eu chamo de Mateuzinho, por ter aceito o nosso convite, e ficamos todos muito agradecidos aí por você ceder o seu precioso tempo aí para ministrar essa palestra. Boa noite, Mateuzinho, a palavra é sua. Obrigado. Gente, boa noite, tá? Muito obrigado pelo convite para conversar um pouco sobre a anafilaxia com vocês. Só me apresentando um pouco, acho que o Sandro já falou, eu sou médico, eu formei na Unifesp, onde eu conheci o Sandro, fui aluno de iniciação científica com o Sandro, e depois da faculdade eu fiz clínica médica lá na Unifesp também, e hoje eu só trabalho com sala de emergência. Então, é o que eu faço da vida. A ideia da aula não é ser uma apresentação maçante, então a gente está em poucas pessoas na sala, então se vocês quiserem interromper, se vocês ficarem com alguma dúvida, não tem problema, é só interromper e perguntar, não tem problema algum, tá? Então, a aula, ela não era para ficar muito maçante, então a gente vai ser jogo rápido. Então a gente vai falar da fisiopatologia, explicar um pouco por que a anafilaxia ocorre, o quadro clínico, que talvez vocês não tenham tanto contato ainda, e falar do tratamento, tá bom? Então, o que é a anafilaxia? A anafilaxia, ela é um tipo de alergia, tá? Então, ela é uma reação sistêmica causada pela degranulação dos mastócitos e basófilos do nosso corpo, tá? Ela pode ser imunomediada, que é o que seria mais comum, que é o que eu vou explicar, ou ela pode ser não imunomediada. O maior exemplo disso é a síndrome do homem vermelho da reação da vancomicina. Então, em algumas pessoas que têm predisposição, a própria vancomicina, quando você infunde, ela vai degranular mastócitos e a pessoa vai fazer um racho cutâneo, vai ficar vermelhona mesmo, a pressão pode cair, e isso não é alergia. Isso é uma reação da pessoa àquela droga. Mas então, só para a gente conhecer, esses aqui são os nossos mastócitos e os basófilos. Os mastócitos, eles são células que eles habitam no nosso tecido conjuntivo, tá? Eles são células teciduais. Os basófilos, eles são um tipo de leucócito. Apesar deles terem muitas semelhanças, terem as mesmas substâncias, responderem basicamente as mesmas coisas, eles são células de linhagens diferentes. Então, não é pensar que o mastócito é só um basófilo que fica lá no tecido conjuntivo. Eles são células diferentes, mas os dois são importantes na gênese da anafilaxia. Então, basicamente, como que funciona? Qual que é o caminho clássico na verdade, de qualquer alergia e da anafilaxia? Então, aqui é um exemplo que Ragweed é uma planta, eu esqueci o nome dela em português, mas enfim, é só o exemplo. Então, assim que a pessoa se expõe a primeira vez, isso vale para qualquer antígeno, assim que a pessoa se expõe a um antígeno, o que vai acontecer? Aquilo que acontece com toda pessoa. Aquele antígeno vai entrar em contato com o nosso sistema imunológico, via célula B, aquilo vai gerar um anticorpo. Em pessoas que têm
predisposição à alergia, o que vai acontecer? Aquele certo antígeno vai gerar IgE, certo? E aí, esse IgE, ele vai ficar quieto, vai ficar circulando e vai sensibilizar os mastócitos e basófilos, mais mastócitos dessa pessoa. Quando o paciente, ele se expõe de novo a esse antígeno, o que vai acontecer? Aquele mastócito, ele está sensibilizado por aquela molécula de IgE, e aí a gente faz a chave e a fechadura. Então, aquele antígeno vai grudar no anticorpo que foi preparado especificamente para ele e vai fazer a degranulação dos mastócitos e vai liberar várias substâncias, dentre elas a histamina, mas vai liberar várias substâncias de uma vez só na circulação, e são essas substâncias que vão causar todo o quadro clínico da anafilaxia, certo? Então, essa é a fisiopatologia mais comum. Então, no ser humano, é mais comum a anafilaxia e a alergia ser imunomediada por IgE, certo? E o que a gente vai ter dentro dos mastócitos? Então, vai ter histamina, vai ter triptase, vai ter fator de ativação plaquetária, vai ter metabólitos do ácido araquidônico, então todas aquelas prostaglandinas, vai ter também heparina, então vai ter um monte de coisa. Mas o que é importante? O que vai causar, o que vai sair mesmo? Que vai causar todas as alterações que a gente vê na prática clínica. É a histamina, tá? E aí, o quadro clínico, ele vai ser justificado por onde estão os receptores da histamina. Então, basicamente, a gente tem 4 tipos de receptores histamínicos, mas os de importância clínica para anafilaxia são 2. Então, a gente vai ter receptor H1 e receptor H2, certo? O receptor H1, pensando em termos de anafilaxia, eles têm algumas funções. Então, ele vai aumentar a secreção exócrina, então a gente vai ter aumento de muco, aumento de secreção, aumento de coriza. No músculo liso brônquico, o que ele vai causar? Ele vai causar vasoconstricção, então isso que explica por que a pessoa vai chiar e por que a pessoa vai ter broncoconstrição. Então, ela vai chiar, ela vai sibilar a ausculta. O que vai acontecer também? Ele vai agir no músculo liso intestinal. Então, anafilaxias graves, às vezes a única queixa é uma dor abdominal incólica intensa. Por quê? Toda a minha musculatura, eu vou ter uma peristalse de uma vez só em todo o meu intestino. Então, vai ter uma cólica violenta na pessoa. Vai ter irritação das terminações nervosas, isso que vai explicar a coceira típica da anafilaxia, certo? No sistema cardiovascular, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da permeabilidade capilar, então eu vou ter extravasamento de plasma para o terceiro espaço, isso vai explicar o inchaço o inchaço típico de reações alérgicas de anafilaxia. E por conta desse inchaço, quando eu extravaso o plasma para o terceiro espaço, o que vai acontecer? Eu vou diminuir o meu volume efetivo, e isso vai baixar minha pressão, e eu vou tentar compensar esse choque, causando aumento do inotropismo. Então, eu vou fazer meu coração bater mais rápido e mais forte, mas mesmo assim ele não dá conta de subir essa pressão. É por isso que a pressão cai. E por fim, eu vou ter receptores, tanto H1 e H2 na pele, que vai causar a urticária que a gente conhece, aquela lesão urticariforme típica da anafilaxia e da reação alérgica, tá? E o que é importante na prática clínica e também a gente raciocinar em cima? Que a rapidez dos sintomas da anafilaxia, ela é proporcional ao aumento da concentração sanguínea desse alérgeno. Então, a via
que esse alérgico cai na circulação sanguínea importa muito. Então, por exemplo, uma reação cutânea, uma alergia cutânea, ela vai ficar só ali. Por quê? A minha pele, ela vai ter contato com aquele alérgeno, os meus mastócitos da pele, eles vão degranular, mas aquele alérgeno não cai na circulação. Então, ele não vai degranular mastócitos de outros cantos, tá? Mas, porventura, se eu injeto um alérgeno na veia ou intramuscular, isso de uma hora para outra consegue degranular os mastócitos no meu corpo inteiro. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado ao dar uma medicação endovenosa para o paciente e prestar atenção se ele é ou não alérgico àquela situação. Por quê? Se eu der na veia, o meu paciente ele vai chocar na minha cara, ele vai fazer um choque anafilático causado pela gente, tá? Então, as reações causadas por um alérgeno introduzido na veia ou intramuscular, elas demoram de segundos a minutos. Aqueles alérgenos que eu vou tomar pela boca, eles demoram de minutos a horas. E aquele alérgeno que chega pela pele, ele às vezes nem chega a fazer uma reação sistêmica, mas ele vai demorar de horas a dias para fazer uma reação sistêmica, tá? Em relação àqueles alérgenos que a gente consome pela boca, tem que lembrar que por mais que eles demorem para cair na circulação sistêmica, o que vai acontecer? A primeira área que eles vão ter contato vai ser a área da boca, então, os lábios, a língua e a orofaringe. Então, é por isso que pacientes que têm alergia, por exemplo, a camarão ou amendoim, que comem camarão e amendoim, eles, por vezes, eles não chegam em choque anafilático, eles chegam só a anafilaxia, eles chegam com uma alergia local, mas o primeiro local que aquele alérgeno pega é a via aérea alta. Então, eles têm uma reação alérgica que pode colocar em risco a vida deles por uma obstrução alta da via aérea, tá bom? E aí, falando do quadro clínico, aquilo que eu falei dos receptores histamínicos, aquilo serve para as alergias, mas a gente vai definir uma anafilaxia como uma reação alérgica que expõe meu paciente a um risco iminente de morte. Então, a gente tem alguns critérios fechados para falar de anafilaxia. Então, esses 3 critérios, eles já são bem aceitos, eles são universais, tá? Então, a gente vai definir um paciente como tendo anafilaxia quando ele tem uma doença de início agudo, de minutos a horas, envolvendo pele, mucosa ou ambos. Então, aquele paciente que chega com urticária, chega com o lábio bem edemaciado, e pelo menos um dos seguintes, comprometimento respiratório ou queda da pressão arterial. Então, aquele paciente que come o alérgeno pela boca, ele fecha uma anafilaxia, porque ele vai chegar com a boca vermelha, com a boca inchada, e ele pode ter um comprometimento respiratório alto, então a gente vai ter que tratar como anafilaxia. O critério 2 é quando o paciente ele tem pelo menos 2 sintomas que ocorram rapidamente, minutos a horas, após uma exposição a um provável alérgeno. Então, envolvimento cutâneo de mucosa, tá? Comprometimento respiratório, sintomas gastrointestinais persistentes, então, principalmente cólica abdominal e vômito, e queda da pressão arterial ou sintomas associados à disfunção orgânica, mas principalmente queda da pressão arterial. Se ele tiver 2 desses 4 critérios, eu também fecho anafilaxia. E o terceiro critério é aquele paciente que ele chega para você falando, olha, isso acontece muito na prática clínica, na prática médica, em festas surpresas. Então, o paciente chega e fala, eu comi o bolo do fulano e depois ele falou que tinha abacaxi, eu sou alérgico a abacaxi. Aí ele corre desesperado para o pronto-socorro, antes mesmo de ter algum sintoma de alergia ou anafilaxia, mas daí se a gente mede a pressão desse paciente, e a gente sabe que se expôs a um alérgeno,
e a pressão dele já está mais baixa, você já considera que ele está fazendo um choque anafilático pela degranulação dos mastócitos deles, então a gente trata como se fosse uma anafilaxia, tá bom? De longe, o que dá mais dúvida, porque é o que menos a gente escuta falar, é o sintoma gastrointestinal. Então, prestem bem atenção. O paciente chegou com urticária, chegou com manchas vermelhas na pele, chegou com os lábios inchados e muita dor abdominal, trate como se fosse anafilaxia, porque se você não tratar, o paciente vai cair a pressão e vai fazer um choque anafilático bem na sua cara. E é isso que a gente quer evitar. E aí, qual que é o tratamento? O Sandro já falou na outra reunião, mas o tratamento, ele vai envolver 4 coisas. Então, a gente vai ter a adrenalina, antihistamínicos, broncodilatadores e o corticoide, ele atualmente tem um espaço questionável na anafilaxia, e quando eu falar dele, eu vou falar por quê. Então, a adrenalina, como que a gente vai fazer? Suspeitei da anafilaxia, eu vou abrir o carrinho de parada, vou pegar uma ampolinha de 1 miligrama de adrenalina, aquela mesma adrenalina que as pessoas usam na parada, e vou aplicar no músculo. Em adultos, a gente faz no músculo vasto lateral da coxa. Então, abaixo a roupa do doente, faço uma injeção intramuscular de adrenalina, tá? Só para pensar farmacologicamente como é que isso funciona, lembrar que a adrenalina, ela não é um antagonista da histamina, tá? Eles não agem nos mesmos receptores, mas a adrenalina, ela vai contrapor, meio que na marra, os efeitos que a histamina causou. Então, o que a gente vai querer com a adrenalina? Ela vai agir em receptor beta-2 nos bronquíolos, então, na verdade, aqui eu coloquei vasodilatação, broncodilatação, desculpa. Então, ela vai agir em receptor beta-2, então vai causar uma broncodilatação. Além disso, os mastócitos, eles também têm receptores beta-2, e a adrenalina nos mastócitos vai inibir a secreção de histamina. Então, o estímulo adrenérgico no mastócito vai impedir aquele mastócito de degranular. Então, aquelas substâncias que estão causando anafilaxia vão ficar paradinhas dentro do mastócito, tá? Ela vai agir em receptores beta-1 e vai aumentar ainda mais o inotropismo cardíaco, então o coração vai bater mais forte, vai conseguir compensar a queda de PA. Além disso, vai agir em receptor alfa-1, causando vasoconstricção periférica. Então, aquela vasodilatação que a histamina tinha feito, a adrenalina vai lá, vai vasoconstrigir meu vaso de novo, e aí a minha pressão volta, o inchaço diminui, e eu tiro o meu paciente de uma urgência. Eu tiro o meu paciente de uma situação ameaçadora à vida, tá bom? Eu posso repetir a adrenalina. Então, eu fiz a adrenalina, o paciente ainda, espero de 3 a 5 minutos, e o meu paciente ainda continua com sinais de anafilaxia, eu posso fazer uma outra adrenalina, pode fazer na coxa contralateral, tá bom? Adrenalina é o carro-chefe. A adrenalina é o que funciona para anafilaxia, porque ela vai reverter todas as alterações que a histamina causou e ela vai evitar que aquele ciclo se perpetue, porque ela vai evitar que o mastócito jogue mais histamina na circulação do meu doente, tá bom? Além disso, a gente vai usar antihistamínicos, que vão bloquear o receptor histamínico para aquela histamina que já está na circulação. Então, a gente vai dar, certo? Porque isso vai aliviar sintoma, principalmente o sintoma de coceira, que na real é o que menos ameaça a vida do paciente. A gente dá para aliviar esses sintomas, mas tem que lembrar que eles são lerdos demais para funcionar na anafilaxia. Então,
para a anafilaxia em si, só o antihistamínico não serve. Mas, além de aliviar o prurido do paciente, ele pode ajudar a evitar uma coisa que é a anafilaxia bifásica. Não se entende muito bem este processo, mas algumas anafilaxias, a gente tem o primeiro pico, aí a gente trata certinho, depois de 6 a 8 horas, o paciente tem uma nova anafilaxia de menor intensidade, mesmo sem a reexposição a esse agente. Então, se você já deu o antihistamínico, os receptores histamínicos já estão bloqueados, você diminui a intensidade desse pico tardio de anafilaxia, tá? A gente, como eu falei anteriormente, a gente tem receptor H1 e a gente tem receptor H2. Os receptores H1 são os que causam as alterações mais ameaçadoras. Então, bloquear esses receptores talvez seja mais importante do que bloquear receptores H2. Então, em relação aos receptores anti-H1, a gente vai ter os de primeira geração e os de segunda geração. As vantagens da primeira geração. Aqui no Brasil, a gente não dispõe de antihistamínico de segunda geração parenteral. Então, a gente vai ter que usar um de primeira geração. A desvantagem é que eles são muito sedativos. Então, inclusive, todo mundo já deve ter tomado Ixizine, ou Dramin, ou Prometazina, e ficou sonolento, imprestável, porque fica com muito sono. Os da segunda geração, que são loratadina, desloratadina, eles são bem menos sedativos, você consegue tomá-los e não dormir a tarde inteira, mas no Brasil eles têm apenas a apresentação VO. Então, para uma situação de anafilaxia que o paciente não consegue engolir, ele está vomitando, está com a boca inchada, eles não servem para a gente, tá? E os anti-H2, eles podem ser prescritos como adjuvante. Então, só para vocês tomarem de exemplo como que a gente faria isso daqui eu estou colocando as opções que a gente tem no SUS, tá? Não estou colocando as opções que a gente tem para comprar, que são inúmeras. Mas de primeira geração, que é o que provavelmente a gente vai prescrever numa anafilaxia, a gente tem a difenidramina e a prometazina. Ambos dão sono, mas a prometazina aqui está no asterisco porque ela dá muito mais sono do que a difenidramina, tá? Então, vocês vão começar a trabalhar, vocês vão escutar, a difenidramina é o Benadryl e a prometazina é o Phenergan. Então, a gente vai prescrevê-los EV nessa dose de 50 miligramas, e o anti-H1 de segunda geração que a gente vai ter disponível no SUS é a loratadina 10 miligramas. Então, a gente pode prescrever a loratadina 10 miligramas quando o paciente melhorou da anafilaxia, você quer dar alta para ele, você deixa a loratadina 10 miligramas VO uma vez por dia, por 5 dias para o paciente, tá? E os receptores, os anti-H2, a gente tinha a ranitidina. Quando eu me formei, ela ainda existia, mas ela saiu do mercado. Atualmente, a gente tem a cimetidina, mas ela não costuma ter no SUS, então a gente não costuma usar, tá bom? Além disso, o paciente, então, chegou em anafilaxia, ele vai chegar com a pressão mais baixa, vai chegar com falta de ar, vai chegar chiando. Você deu adrenalina e deu o antihistamínico. Você também pode ajudar essa broncodilatação com broncodilatador. Então, você pode usar salbutamol. No adulto, a gente pega a bombinha do salbutamol, pode fazer entre 6 e 10 puffs. Então, pode fazer 10 puffs de 20 em 20 minutos, porque isso vai ajudar. Então, se eu dei adrenalina e o paciente está respondendo, em 1 hora ele vai ter saído dessa anafilaxia. Então, eu faço 3 ataques de salbutamol para ele, isso também ajuda o paciente a ficar mais confortável da parte respiratória. E, por fim, temos o corticoide. Só para a gente entender, vocês que são a Liga de Farmaco, corticoide a gente usa para muita coisa na medicina,
Mas como que ele funciona? O corticoide, ele vai ter uma ação anti-inflamatória potente, porque ele vai agir no núcleo da célula. Então, ele vai ter uma ação nuclear, ele vai inibir a transcrição de vários genes que codificam proteínas pró-inflamatórias. Então, o resultado do corticoide é que eu vou deixar de produzir essas substâncias pró-inflamatórias, então o meu corpo vai ficar menos inflamado. Qual que é o problema? O corticoide, ele não vai agir em proteína que já está feita. Então, ele tem um efeito mais tardio. Além disso, o corticoide, ele é uma célula, ele é uma substância que ele é muito potente sobre os eosinófilos. Então, se eu quero combater os eosinófilos, se eu quero diminuir o eosinófilo, eu vou dar corticoide e a minha contagem de eosinófilo no sangue vai chegar próximo de zero. Então, quando a gente junta essas duas coisas, de inibição de transcrição de alguns genes a nível nuclear e a depleção de eosinófilos, a gente conclui que o corticoide ele vai ter um efeito mais tardio e ele vai ser mais útil em quadros de alergia crônica. Então, por exemplo, crianças com atopia, adultos ou crianças que têm asma crônica, DPOC. Então, nesses quadros inflamatórios mais crônicos, tá? Em relação à anafilaxia, nós sim podemos usar corticoide, tá? Então, a gente pode usar por até 2 dias numa dose de prednisona. A gente pode fazer 1 miligrama por quilo de prednisona até 60 miligramas. A gente pode deixar até de 6 em 6 horas por 2 dias, tá? Ou a gente pode fazer a dose equivalente de metilpred, que vai dar mais ou menos 125 miligramas por dia de metilprednisolona, tá? Só que assim, saibam que o corticoide, todos prescrevem na anafilaxia e nas reações alérgicas agudas, mas isso já está sendo questionado. Em algumas literaturas que vocês forem ler, por exemplo, no Up to Date, algumas sociedades americanas já não recomenda-se fazer o corticoide na anafilaxia. Por quê? Não, se você pensar na temporalidade, não vai fazer sentido. Tá bom? Dúvidas até aqui? Tá ok? Gente, do tratamento era isso, tá? Em relação a uma coisa que o professor Sandro falou, que eu não tinha colocado na aula, mas só para a gente pincelar, em relação às principais substâncias que causam alergia na nossa prática médica, tá? Então, aqui no Brasil, a gente não tem tanta alergia alimentar, por assim dizer, tá? O que a gente vê na nossa prática ser mais comum são as alergias medicamentosas, tá? Então, dipirona, tem que tomar cuidado, tá? Anticonvulsivantes, tem que tomar cuidado, e antibióticos, tá? Lembrar que todos os antibióticos que contêm um anel beta-lactâmico, então penicilina, amoxicilina, a cefalosporina, elas podem ter reação cruzada de alergia. Então, é uma boa prática médica no pronto-socorro, toda vez que você for atender uma pessoa, fazer parte da sua anamnese um item alergias, para evitar que a gente injete um alérgico na veia do paciente. Tá bom? Gente, o que eu tinha para falar para vocês era hoje. Eu não queria me alongar muito, eu queria falar alguns pontos principais, mas eu estou aberto aí para, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, podem, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se vocês tiverem alguma coisa que vocês querem compartilhar que vocês tenham visto, estudado, podem falar. Temos uma pergunta no chat, Matheus. Vamos ver aqui. Então, se você realmente firmar
o diagnóstico de anafilaxia não tem como contraindicar o uso de adrenalina, porque é a única intervenção que vai salvar a vida do paciente, tá? Então, eu vou modificar a sua pergunta. Então, por que a gente não faz adrenalina para todo mundo, mesmo que ele tenha só uma alergia? Porque a adrenalina ela vai causar alguns efeitos sistêmicos. Então, a gente vai aumentar muito rápido a vasoconstricção do paciente. Então, caso eu use adrenalina desnecessariamente, eu posso ter algumas consequências sérias, como infarto ou isquemia de algum tecido. Então, a resposta é, se for anafilaxia, nunca está contraindicado o uso de adrenalina, porque é a única forma de salvar a vida do doente. Entendi. É que eu tinha pensado nessa questão mesmo, de alguma coronariopatia que tenha contraindicação de adrenalina, mas no caso é para salvar ele. É para salvar, porque a adrenalina você vai usar quando ele já está muito descompensado para o outro lado. Então, você vai dar adrenalina para puxar o paciente de volta para tentar fazer uma homeostase, tá? Todo mundo fica com medo do cardiopata, tal, mas lembrar que o cardiopata, ele não vai conseguir bater muito rápido o coração, então ele também não vai ter como compensar de outra maneira esse choque anafilático. Os beta-agonistas, então, eles são importantes como broncodilatadores. Então, a gente vai dar o beta-agonista, então a gente vai usar o salbutamol. A gente tem dois beta-agonistas de uso na prática clínica, né? A gente tem o Berotec, que é o formoterol, que é o fenoterol, desculpa, e a gente tem o Aerolin, que é o salbutamol. Na pandemia, as pessoas têm evitado fazer a nebulização, então a gente usa mais o salbutamol, que é em bombinha, mas eles vão ter o papel de ser um coadjuvante na broncodilatação do paciente, então a gente usa os beta-agonistas assim. Diante de uma situação de anafilaxia, choque anafilático fora do ambiente hospitalar, como você pode ajudar? Aqui no Brasil, a gente não... Nos Estados Unidos, eles têm uma coisa que chama EpiPen. Vocês já devem ter visto em filme. Então, paciente comeu amendoim, ele é alérgico a amendoim, socorro, ele vai morrer. É uma caneta que ela tem uma dose de, se eu não me engano, 0,6 miligramas de adrenalina, que você vai lá e dá no músculo da pessoa, ela fica bem. Aqui no Brasil, o que você pode fazer em ambiente fora hospitalar é, como profissional de saúde, identificar e ligar para o SAMU e escrever o quadro clínico o mais rápido possível e pedir para eles mandarem na ambulância uma ampola de adrenalina. Mas, efetivamente, a gente fica de mãos atadas nessa situação. Posso fazer uma pergunta, Matheus? Pode. Você falou que o uso de corticoide, ele é efetivo em quadro crônico, né? Uhum. E aí, por quanto tempo ele tem que ser administrado? Então, como que é o lugar comum que se faz hoje? Geralmente, você deixa o corticoide por 5 dias para casa, tá? 40 miligramas por dia de prednisona por 5 dias. Isso para reações alérgicas agudas, tá? Isso é o que o pessoal sempre fez, mas é isso que está sendo revisto. Talvez não tenha necessidade de dar o corticoide por 5 dias. Tá? Nos quadros crônicos, aí vai depender do médico assistente. Por quê? Geralmente, o corticoide ele vai melhorar vários tipos de inflamação, mas a gente sabe que, a longo prazo, a gente tem os efeitos colaterais. Então, como que funciona geralmente? Você dá o corticoide, e aí você vê o tipo de sintoma relacionado àquela doença alérgica do paciente, e você tenta tratar isso de outra maneira. E aí você tenta ir desmamando o corticoide.
tá? O que é importante saber? Se eu for prescrever corticoide por mais de 2 semanas, independente da doença, eu não posso fazer uma retirada abrupta do corticoide, porque isso pode gerar uma insuficiência adrenal iatrogênica. Então, eu tenho que ir desmamando esse corticoide. Mas não se preocupe com isso se você for prescrever até 5 ou 7 dias, não tem que se preocupar com isso. Obrigada. A minha preocupação era essa mesmo, se é um quadro crônico, tipo, por longo tempo ele é ruim, né, se administrado um corticoide. Aí eu queria saber, tipo, se teria outra solução, porque não dá para ele depender de corticoide a vida inteira, né? Não, o corticoide é péssimo. Então, essa é a vida do reumato, tentar poupar corticoide com outros remédios, tá? Mas aí vai depender da doença, não tem uma fórmula mágica. Obrigada. Imagina, tem aqui, independente do tipo de alergia, a conduta terapêutica imediata vai ser a mesma? Se for anafilaxia, vai ser a mesma. Adrenalina para todo mundo. Não tem um antialérgico especial para... Uma vez que você desencadeou a degranulação de mastócitos, a gente vai fazer antihistamínico, vai fazer adrenalina. Se o paciente estiver cheando, vai fazer beta-2. E é isso aí. Matheusinho, você falou sobre o uso de agonistas beta-2, né, para causar o efeito broncodilatador. E no SUS a gente tem a terbutalina, que poderia ser administrada intravenosamente. Eu gostaria só que você explicasse aí para a gente por que geralmente se prefere usar o salbutamol por via pulmonar ao invés da terbutalina por via intravenosa, que seria até mais rápida. Por favor. Então, a terbutalina a gente não faz porque ela vai ter o mesmo efeito da adrenalina, só que a adrenalina ela é um agonista mais potente. Então, a terbutalina, se a gente fizer junto com a adrenalina, a gente pode taquicardizar demais o doente. Então, como a gente já está fazendo a adrenalina, que é como se fosse assim, o padrão ouro dos adrenérgicos, né, que ela é o que é a base de tudo, a gente acaba não fazendo a terbutalina. Mais alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma pergunta ainda? Se quiserem abrir a câmera, fazer a pergunta, mandar no chat. Só para que o Matheusinho possa explicar aí para os nossos estudantes, né? No SUS a gente tem hidrocortisona injetável, a gente tem metilpred e a gente tem dexametasona, né? Você poderia explicar aí para a gente por que a metilpred ao invés da dexa e da hidrocortisona? Por favor. Então, a metilpred, a gente acaba usando porque ela tem uma potência um pouco, assim, só para explicar, os corticoides, eles acabam tendo várias ações, tá? Então, eles vão ter ação de anti-inflamatório e eles também vão ter ações como mineralocorticoides, então, em relação à retenção de água e melhorar a pressão, tá? A hidrocortisona, ela talvez seja o melhor corticoide para a gente usar em adjuvante para casos graves de choque, tá? Então, a gente pode usar a hidrocortisona também na anafilaxia. Eu desconheço se tem algum estudo comparando a metilpred com a hidrocortisona. A gente pode usar ou um ou outro, tá? Só lembrando de quando a gente vai usar o corticoide, existem algumas calculadoras que fazem isso, converter a potência do corticoide, tá? Porque às vezes a gente vê gente prescrevendo como se fosse intercambiável 100 miligramas de hidrocortisona e 100 miligramas de metilpred, sendo que a metilpred tem uma ação anti-inflamatória muito mais potente, tá? A gente pode usar ou um ou outro. A dexametasona, a gente não costuma usar muito, porque ela tem uma ação um pouco mais retardada em relação ao resto dos corticoides, e a dexametasona, ela tem muita ação em termos de alguns edemas
propriamente dito. Então, a gente vai usar dexametasona para edema tumoral, para dor oncológica. Então, apesar dela ser um corticoide, ela tem um perfil um pouco diferente. Então, na anafilaxia, a gente pode usar a hidrocortisona, mas o mais comum é usar metilpred mesmo, endovenosa. Legal, obrigado. Em geral, né, a dose da hidrocortisona normalmente é em torno de 5 vezes mais, é usada em torno de 5 vezes maior do que a da metilpred, né? Aproximadamente, é isso E mesmo. tem que tomar cuidado, que senão já vi erros crassos assim de achar que é intercambiável. Que o paciente está usando os 200 miligramas de hidrocortisona por dia, converte para 200 miligramas de prednisona. Não, teria que ser uma dose 5 vezes menor. Então, tomar cuidado. Eu já vi isso muito, sabe com o que, Matheusinho? Com pulsoterapia. Sim. Né? Porque às vezes, você sabe muito bem, às vezes no SUS a gente acaba tendo a falta de um dos medicamentos. Geralmente utiliza-se muito a metilpred 1 grama, né? Mas às vezes não tem. E aí a gente tem que explicar que quando é dexametasona usa em torno de 200 miligramas e quando é hidrocortisona tem que usar em torno de 5 gramas para ter uma dose equivalente, né? Porque muita gente quer fazer exatamente o que você disse, mudar o fármaco e manter a dose. E aí acaba não tendo efeito, né? Ou, às vezes, tendo efeito demais, se for o caso da dexametasona. Né? Mais alguma dúvida, gente? Aproveita, hein? Expert aí na área de anafilaxia. Só aproveitando a pergunta do Matheus, por exemplo, se a gente está fora do hospital, assim, adianta alguma coisa dar anti-histamínico para a pessoa ou não vai adiantar nada? Ajuda. Pode dar. Se você tiver uma loratadina, uma desloratadina na bolsa e o paciente estiver conseguindo engolir, pode dar, não tem problema. Tá? Mas o que ele vai precisar de novo é adrenalina. Então, procure um lugar que tenha adrenalina e dê. Eu não sei realmente por que aqui no Brasil não é liberado a EpiPen. É aquela canetinha de epinefrina, porque é uma coisa que ajudaria muito, principalmente paciente orientado. Ele, sentir minha garganta fechando, vai lá e dá uma aplicada. Mas coisas que a gente não sabe explicar. E é comum, assim, pronto-socorro chegar, assim, sempre um caso assim ou é esporádico? Não, é comum. É comum. Acontece com frequência. Tá? Por vezes acontece no hospital, mas isso não é, assim, só se for a primeira manifestação, porque quando tem uma reação alérgica no hospital, principalmente prontuário eletrônico, cria alerta de prescrição. Então, é um erro que não acontece muito. Mas acontece de chegar da rua, e é geralmente aquilo que eu falei. Aqui no Brasil, o paciente come aquilo que não sabia que estava comendo. Então, comi, tinha tal coisa. Aí já era. Aí chega com o lábio inchado, com estridor laríngeo, com aquele edema de vias aéreas, daí a gente tem que fazer epinefrina na coxa do doente. Certo, gente? Acho que era isso. Muito obrigada, professor. Gente, eu espero, obrigado pelo convite, espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição se vocês precisarem de algum outro tema, eu adoro dar aula. Muito obrigado mesmo, gente. Matheusinho, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Como eu já sabia, aí a aula foi bastante esclarecedora, trouxe uma série de informações e é sempre bom, né? Até porque os componentes aqui da nossa liga, tanto os ligantes quanto a diretoria, a presidência, são estudantes assim muito interessados, são dedicados, né? E aí a gente tenta sempre trazer o melhor e dentro do contexto de trazer o melhor, eu convidei você. A gente até já tem uma certa amizade, sim, porque a gente já convive aí, eu sei lá, mas em torno de 8 anos que a gente já se conhece, já trabalhamos juntos na pesquisa, já mandamos trabalho para congresso, já fizemos, né,
já orientei você aí 2 anos. Aliás, fizemos iniciação científica com bolsa, né? Foram 2 anos muito bons. E eu só tenho a agradecer você aí pela excelente aula, e a gente espera poder contar com você no futuro para que você possa falar de mais assuntos aí. A gente agradece, né? E você sempre será um dos nossos convidados para trazer aí assuntos interessantes, informações médicas relevantes, até porque você está lá na linha de frente atuando, e isso é importantíssimo, porque você consegue unir a teoria com a prática, tá? Obrigadão por ter aceitado aí. Quando estiver lá perto do hospital, passa lá para a gente tomar aquele café lá, de sempre lá. Tá bom, Mateuzinho? Obrigado, viu, querido? Certo. Obrigado, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Gente, obrigado aí. Obrigado, viu? Pelo apoio de sempre. Um forte abraço para vocês, uma boa noite, viu? Tchau, Até o nosso tchau, próximo professor. encontro. Tchau, Obrigada. Mateuzinho. Tchau, Obrigado. Boa Tchau, noite. gente. Tchau, Obrigada, tchau. Matheus, mais uma vez. Obrigadão. Tchau. Abraço.